campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, caríssimos irmãos, é com muito carinho e alegria no coração que nos encontramos mais uma vez para a leitura de um texto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e alguns breves comentários. Abrimos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 13, ao que tem se lhe dará. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Mateus, capítulo 12, versículos 10 a 14. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, versículos 24 a 25. Num primeiro momento, meus irmãos, esse texto nos parece meio estranho ao entendimento, mas o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, vem em nosso socorro, vem nos auxiliar a entender, a retirar o espírito da letra. O que Jesus estava querendo nos ensinar naquele momento através dos registros de Mateus e de Marcos. Porque ao que tem se lhe dará. Quem é que tem? E o que é que essa pessoa, que esse indivíduo tem, que vai ter mais, que vai receber mais? E o que é que o outro não tem? Como é que a gente vai entender isso? Um espírito amigo, em Bordeaux, 1862, a respeito dessa mensagem do Novo Testamento, ele vai nos dar uma explicação esplendorosa, facílima de compreendermos as palavras de Jesus. Então ele vai dizer assim: dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Aí nós vamos entender um pouquinho porque Jesus disse, aos apóstolos: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Então, de que forma o Senhor, de que forma Deus, através da sua misericórdia, encoraja os esforços em direção ao bem?
Porque as leis que Deus criou de ação e reação, causa e efeito, são essas leis que nos dirigem os nossos esforços. É através delas que nós encontramos, por escolha própria, pela livre vontade, o caminho a seguir e, uma vez escolhendo o caminho justo, reto, ético, moral, a misericórdia do Pai, através das suas leis, é que vão nos dar direção. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. Os esforços contínuos, perseverantes, fortalecem-nos na caminhada do bem. Em outras palavras, são como um imã que atraísse as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. Não, vamos ler novamente. Não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Então Jesus aqui, quando disse tira-se aquele que nada tem, o que tem pouco, ele não está querendo dizer que Deus vai tirar as conquistas, as poucas conquistas daquele que pouco tem, que pouco fez por angariar alguma coisa, pouco fez por evoluir moralmente. Não é esse o sentido, mas é que esse mesmo irmão descuidado, descuidado, invigilante, escolheu caminhos tortuosos, difíceis de dor e sofrimento. E esse espírito amigo em Bordeaux, ele vai dar um exemplo maravilhoso para nós compreendermos melhor ainda as palavras de Jesus. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Então, o que o Espírito Amigo está nos dizendo? Se nós temos pouco, então devemos acusar-nos a nós mesmos, fazendo uma tomada de consciência, percebendo que nós somos os responsáveis pela nossa miséria moral. Nos arrependermos, mas um arrependimento ativo,
não aquele de nos fazermos de coitadinhos, cruzar os braços. Não, de forma ativa, entregando-nos corajosamente ao trabalho de reconstrução de nós mesmos, porque nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para continuar um trabalho de evolução, nunca. Diz aqui o nosso espírito amigo, que arroteia o solo ingrato com o esforço da sua própria vontade. Quer dizer, o solo ingrato. Se nós percebemos que à nossa volta nós estamos encontrando ingratidão, incompreensão, vamos arrotear esse solo. Vamos fazer com que esse solo seja fecundo para nós. De que forma? Através da ingratidão e da incompreensão dos outros, nós vamos fazer com que esse solo produza para nós. De que forma? É compreendendo, é amando, é perdoando incondicionalmente, é dando o melhor exemplo, é nos colocando numa posição de amparo e auxílio àqueles que nos buscam, que batem às nossas portas. Que lavre a fundo, com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más. Olha só, a semente que escolheu como boa entre as más. Nós temos que escolher a semente. Para que a gente possa ter, nós temos que agir, temos que estar ativos, confiantes. Então, usar a nossa liberdade de escolha, escolher melhor, escolher a caridade, não é? Porque vai ser a caridade que vai nos auxiliar, onde nós vamos encontrar ingratidão e incompreensão. É a caridade que vai nos tornar fortes. Que o regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e caridade, que dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro a 1000. Coragem, coragem, trabalhadores. Tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. O orvalho, aquele que surge de mansinho, na madrugada, quando a noite chega ao fim e o sol começa a despontar no horizonte. É ali que nasce o amor, é dessa forma. Ele vem de mansinho nos nossos corações, trazendo a luz da compreensão, trazendo a luz da responsabilidade. Porque, meus irmãos, acima de tudo, podermos ter essas lições tão lindas de esclarecimento nos nossos corações, não basta simplesmente lermos e meditarmos esse texto. Temos que nos responsabilizar pelo nosso futuro, assim como saber da lei da reencarnação, como de fato ela existe e é a única que pode explicar a bondade e a misericórdia do Pai. Apenas saber não nos torna melhores, não nos faz seres melhores. Temos que nos responsabilizar pelo nosso futuro. Então, arrependermos-nos não é do tempo perdido, mas um arrependimento ativo. Trabalhar para recompensar esse tempo, de forma que os nossos braços possam estar abertos, estendidos na direção do bem, na direção do próximo, na direção da vida. É dessa forma
que nós vamos adquirir muito mais bênçãos de Deus. Assim como, não é, meus irmãos, essa energia que emana de nós. Se nós somos egoístas, egocêntricos, se pensamos só em nós mesmos, nós estagnamos as nossas energias, os nossos fluidos. Não, eles não saem de nós em direção ao próximo. É como uma água que fica estagnada, tende ao apodrecimento. Mas aquele que vai em busca do próximo, aquele que busca sempre o melhor no outro, aquele que dá de si como Jesus nos ensinou a dar, que faz aos outros tudo o que gostaria que os outros fizessem a si, se transforma numa cascata de energia, numa cascata de amor. São aquelas pessoas das quais a gente faz questão de estar junto. São aquelas pessoas das quais a gente ama abraçar. Porque a gente sente, a gente sente num amplexo de amor quanta energia boa a gente recebe dessa pessoa. E esses é que vivem exatamente essa mensagem de Jesus. Esses é o que tem. E quanto mais tem, mais irão receber. Porque o amor funciona dessa maneira. Quanto mais amor a gente distende, quanto mais amor a gente espalha na nossa volta, mais amor nós atraímos para junto de nós, para os nossos corações. E o amor é a mola mestra da vida. Deus certamente nos ama a todos. Sejamos aqueles que amamos ou aqueles ainda que nos perdemos nas trevas exteriores. Deus nos dá o tempo. Deus nos aguarda. Deus nos espera. Deus nos ama. Mas, como nos diz a nossa doutrina maravilhosa no Livro dos Espíritos, aqueles que conseguem compreender e trabalhar no bem alcançam uma posição melhor, mais rápida, em direção ao cume da montanha, que nos diz aqui o Espírito, onde a gente vai encontrar o repouso que sucede ao trabalho. Os que escolhem caminhos tortuosos de dor e sofrimento vão demorar mais, vão sofrer mais. Que Jesus nos abençoe sempre. Convidamos agora todos os irmãos para unir nossas almas confiantes, para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai,
precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em os nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente a do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Seja feita a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site